Nesse tutorial em português, você aprenderá como criar fumaça realista no Blender 3D, de forma objetiva e muito simples. Além disso, te darei várias dicas que vão agregar muito. Então, vem comigo! Essa aula está sendo patrocinada pelo meu treinamento Dominando o Blender Aprenda de Vez. Se você deseja aprender tudo sobre o Blender do zero até o nível avançado, escaneie o QR Code que está na tela ou clique no link que está aí na descrição. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Wellington Coloni falando. Para nós começarmos, eu selecionarei todos os objetos da cena e apertarei a tecla Delete para nós apagarmos tudo. Pressionarei o comando Shift A e aqui na seção Mesh criarei uma UV Sphere. Bacana? Apertarei a tecla 1 para visualizarmos a vista frontal. Acessarei o menu Object na seção Quick Effects e escolherei o Quick Smoke, que seria fumaça rápida. Quando nós atribuímos esse efeito, perceba que automaticamente nós já temos um box presente na cena. Esse box é denominado como domínio, aqui no caso Smoke Domain. Se nós expandirmos a timeline aqui para ficar melhor, para visualizarmos e dermos o play, olha só, perceba que a nossa fumaça já está acontecendo. Então ela vai chegar ali no limite do domínio, que seria esse objeto externo aqui que foi criado, e não vai excedê-lo. Bacana, aqui uma informação importante para vocês, vou pausar, voltar a agulha aqui para o zero na timeline. Apertarei a tecla Tab, tá aqui com o domínio selecionado, ó, lembrando que nós temos então dois objetos, o domínio e a UV Sphere. Eu vou selecionar o domínio, apertarei nele a tecla Tab, ó, com o modo de seleção de vértices ativo e com o botão Toggle X-Ray, para nós conseguirmos selecionar por através dos objetos aqui na vista frontal. Eu vou criar um campo de seleção aqui na parte superior, ativarei a ferramenta Move e levarei aqui no eixo Z. Ó. Lembra que a fumaça estava batendo nessa altura, vou levar um pouco mais aqui para cima, ó. Apertarei a tecla Tab. Ó. E se nós dermos o play mais uma vez, ó, perceba que a nossa fumaça agora, ao invés de chegar aqui na parte de baixo, ela vai até a parte superior. Então você consegue controlar a altura e a largura da sua fumaça por meio do domínio. Vou voltar a agulha aqui para o zero. Então aqui você consegue ter esse controle, tanto na vertical, quanto na horizontal, quanto na profundidade também. Bacana? Eu vou dar um Ctrl Z para nós voltarmos com o tamanho original. Aqui perceba que depois que eu dei alguns Ctrl Zs, a nossa fumaça zoou. Não tem problema, é só dar o play, ó. E dessa forma ela vai corrigir. Aqui o ideal, depois que você fizer as configurações, antes de renderizar, que você limite a timeline até o frame que você deseja, deixa processar até o final. Aí depois sim você renderiza para você não ter problemas. Eu já tive alguns problemas aqui, então depois que eu comecei a fazer dessa forma, não tive mais problemas. Beleza? Depois que carregou até o final, a fumaça vai fluir com rapidez. Você pode também fazer o bake, mas se você deixar processar aqui, vai funcionar de igual modo também. Bacana? Ó, tá funcionando rapidinho. É claro que se você ainda não é um inscrito aqui no canal, já se inscreva, beleza? Porque aqui toda semana eu trago conteúdos gratuitos e de qualidade só sobre o Blender, que eu tenho certeza absoluta que vão te ajudar muito. Bacana? Vou voltar a agulha aqui para o zero. É claro que a nossa fumaça está bem sem graça. Eu vou deixar aqui num ponto, por exemplo, aqui no quadro 70, e vou mudar para o modo Rendered. Perceba que está totalmente sem graça porque nós estamos sem uma iluminação presente na cena. Aqui então eu vou acessar a abinha Road Properties. Em Color, clicarei nesse retângulo e deixarei ele preto, ó, aqui no slider vertical. Dessa forma, então, nós deixaremos o mundo da nossa cena preto. É claro que você pode fazer da cor que quiser. Eu vou deixar preto aqui porque eu acho que dá um contraste maior. Será melhor para exemplificar para vocês. Bacana? E criarei uma iluminação. Para isso, pressionarei o comando Shift A. Na seção Light, eu criarei uma luz tipo Sun. Bacana? Tipo Sol. Apertarei a tecla G para nós movermos ela aqui para cima, tecla Z para nós limitarmos a transformação somente nesse eixo.
Vou até a abinha Render Properties e mudarei aqui em Render Engine de Eevee para Cycles. Esse efeito funciona tanto para Eevee quanto para os Cycles, mas eu vou utilizar os Cycles, que foi a mesma Render Engine que eu utilizei para o vídeo da introdução. Depois é claro que você pode fazer testes aí, explorar os parâmetros utilizando as duas Render Engine. Bacana? Em Device eu vou mudar de CPU, que seria nosso processador, para GPU Compute. Se você tiver uma placa de vídeo compatível com o Blender, deixa essa opção que vai funcionar bem mais rápido. Bacana? Então agora, com essas configurações presentes e com a nossa lâmpada tipo Sol selecionada, eu vou até a abinha Object Data Properties e no parâmetro Strength eu vou aumentar a força dela para nós termos a nossa fumaça mais evidente. Um efeito que eu acho interessante de vocês atribuírem também à fumaça, eu vou voltar aqui para a abinha Render Properties, é ativando o Motion Blur, que seria o desfoque de movimento. Tá? Aqui na Viewport ele não será evidente, ele só vai ser evidente no Render, mas você pode deixar ele com as configurações padrões aqui mesmo, só que com ele ativo, que o resultado vai ser mais realista, mais interessante. Nossa fumaça ainda está com pouca densidade, tá? Para nós configurarmos, para melhorarmos ainda mais esse efeito, vou voltar aqui temporariamente para o modo Solid, selecionarei o domínio, tá? O domínio, e acessarei a abinha Physics Properties. Você pode trabalhar esses parâmetros aqui de resolução. Saiba que quanto mais você aumentar esse valor, mais pesado vai ficar também o seu resultado. Um outro parâmetro, eu vou deixar aqui 32 por hora. Um outro parâmetro muito importante para deixar o seu resultado ainda melhor é o noise, tá? Que seria o ruído. Eu vou voltar a agulha para o início da nossa timeline e ativarei o noise. Bacana? Lembrando que cada configuração que você fizer, para o processamento funcionar aqui de forma mais fluida, você precisa deixar a agulha correr durante a timeline. Eu vou reduzir aqui o tempo dela de 250 para 100 quadros e apertarei a barra do espaço para darmos o play. Ó. Perceba que vai ficar mais pesado. Olha só como que o resultado já ficou bem mais interessante. Já já eu vou mostrar para vocês como que podemos fazer a fumaça mudar de direção com o vento e também para ela interagir com outros objetos, que também são configurações bem importantes e interessantes para várias situações. Olha só então como que a nossa fumaça já ficou bem mais realista com esse parâmetro aqui de noise. E é claro que depois você pode trabalhar aqui a resolução das divisões, que também vai melhorar ainda mais o resultado. Bacana? Então, por hora nós temos isso. Eu vou deixar a agulha aqui no meio, mais ou menos, ó, no quadro 50, e vou mudar para o modo Rendered, para nós visualizarmos o resultado. Podemos até, inclusive, desativar esse botãozinho Show Overlays, para nós termos a nossa viewport limpa. Um outro parâmetro bacana demais que nós podemos configurar é a cor da fumaça e a densidade dela. Tá? Então, com ela ativa, eu vou mudar aqui na timeline para o modo Shader Editor. Lembrando que precisa estar com o domínio selecionado. Se nós ativarmos, por exemplo, aqui o botão Show Overlays, ó, estamos com o domínio selecionado. Aqui na parte de baixo, então, com o Shader Editor, aqui está no modo Object. Perceba que nós temos alguns parâmetros interessantes. É claro que você pode explorá-los aí. Mas os dois principais, no caso, seria o Color, que é a cor da nossa fumaça. Se você quiser ela de outra cor, ó, eu quero ela vermelha. Vou desativar o Show Overlays para ficar mais limpo para visualizarmos. Ó. Ah, eu quero uma fumaça azul. Ó. Então você consegue controlar, eu quero ela mais clarinha. Tem um leque muito vasto aí de grandes possibilidades, né? Vou deixar ela da forma padrão aqui mesmo, branquinha. Um pouquinho mais escura. Para alterarmos a densidade da nossa fumaça, é só mexermos nesse parâmetro Density. Por padrão vem 5000, você pode reduzir. Ó. Quanto mais fraquinho você deixar, ó, mais clarinha ela vai ficar. É claro que depois você precisa voltar a agulha para o quadro zero e deixar processar aí na sua timeline, mas dessa forma nós já configuramos. Mas aqui no caso, a esfera está aparecendo na cena. Para não termos ela presente no render, é só desativarmos
esse botãozinho aqui, ó, Disable in Renders. Dessa forma ela não sairá presente no render. E se você não quiser visualizar ela aqui na Viewport, é só você clicar no botãozinho de ícone de olho, ó. Dessa forma ela vai sumir. Eu não sei em qual contexto você vai querer usar a fumaça, mas você pode ocultar o objeto aí pelo qual você atribuiu o efeito de Quick Smoke. Bacana? Então aqui, essas são as principais configurações. Eu vou mostrar para vocês como que nós podemos mudar a direção dela, que é muito importante. Tá? Então eu vou voltar aqui para o modo Material Preview para ficar mais leve. Ativarei o botão Show Overlays. É bem tranquilo aqui, nós podemos voltar com a timeline. Ó, é bem tranquilo, também bem fácil. Eu pressionarei o comando Shift A e aqui na seção Force Field eu criarei um vento. Ó, com a tecla G, eu moverei ele aqui para o lado, a tecla X para nós limitarmos a transformação somente nesse eixo. Clicarei com o esquerdo para confirmar, tecla R para rotacionar. Ó. Então vamos supor que eu queira que o vento venha aqui de baixo para cima. Tem essa seta, você consegue. Ó, pode aumentar aqui se você quiser também, não tem problema. Tecla R, eu quero que o vento venha nessa direção. Ó. Nessa direção. Então você pode deixar, olha aqui para a setinha. Ah, eu quero que seja em outra direção. Quero que o vento venha de baixo. Você rotaciona ele aqui, ó, tecla G, aí ele vai vir nessa direção. Tá? Vou deixar ele vindo aqui meio de baixo mesmo, de baixo para cima. Voltarei a agulha para o 0. Aqui foi criado um quadro-chave, eu vou selecionar o keyframe e apertar a tecla Delete. Acho que eu apertei aqui sem querer. Tá? Então, se nós dermos o play, ó, perceba que a nossa fumaça está bem pesada. Está bem pesada e não estamos conseguindo visualizar muito bem. Eu vou mudar aqui para o modo Solid. Ó, então já conseguimos visualizar que ela está indo para o lado. Aqui, como eu estou gravando a tela, vai ficar bem mais pesado, é claro, mas eu acredito que você já tenha entendido como que nós conseguimos mudar a direção aqui da nossa fumaça. Nós podemos mudar também a intensidade do vento. Então, com esse objeto selecionado, na abinha Physics Properties, em Strength, nós conseguimos mudar a força. Por padrão vem 1000, você pode colocar aqui, por exemplo, 5000. Só para nós termos o efeito mais leve aqui na Viewport, eu vou selecionar o domínio. Na abinha Physics Properties mesmo, eu vou desativar o Noise. Se você quiser trabalhar também os parâmetros do ruído, depois você faça testes, mas é claro que vai ficar bem mais pesado o efeito. Então, vou deixar o Noise desativado. No parâmetro Resolution Divisions, eu vou deixar aqui com 16 para ficar mais leve. O ideal aqui é deixar a fumaça bem levinha, configurar a orientação para por onde que ela vai, em qual objeto que ela vai colidir, para ficar mais leve. Depois você faz as últimas configurações, que no caso seria o ruído e a resolução. Vou voltar a agulha aqui para o 0. Ó. Então, se nós dermos o play apertando a barra de espaço, ó, nossa fumaça está bem mais leve, é claro, e ela está batendo aqui no domínio. Ó. Vou mover aqui para vocês enxergarem, dando um orbit. Ó. Então, ela bate ali. Apertar a tecla 1 para visualizar a vista frontal. Nós poderíamos aumentar o domínio. Vou apertar a tecla Tab. Lembra que eu falei para vocês? Ó, com o Toggle X-Way ativo e com o modo de seleção de vértice, a ferramenta Move, eu vou aumentar ele aqui. Ó. Talvez nós possamos aumentar aqui em Z também. Ó. Aí você vai ter grandes possibilidades com isso. Ó. Tecla Tab, volta a agulha para o 0. Dá o play. Ó. Então, a nossa fumaça ela vai considerar o domínio. Eu quero que ela seja mais larga. Tecla Tab, ó. Aumenta. Vou pausar. Ó. Aumenta para lá. Aumenta para cá também. Ó. Volta a agulha para o 0. Tecla Tab para ser Edit Mode. Play. Ó. Então aí você consegue controlar ela dentro do domínio. Bacana? Para ter um outro objeto, que no vídeo introdutório eu mostrei para vocês, eu fiz um teste com a Suzane, para a fumaça bater nela e tudo mais, eu vou criar uma aqui, pressionarei o comando Shift A, aqui na seção Mesh, criarei uma Monkey, apertarei a tecla S nela, tecla G para nós movermos ela aqui. Podemos desativar o X-Ray,
para nós conseguirmos visualizar ela dessa forma. Nós podemos até, inclusive, deixar ela mais subdividida. Eu vou até a abinha Modifier Properties, Add Modifier, Subdivision Surface. Vou aumentar aqui para 2, aplicar. Com ela selecionada, clicarei com direito, Shade Smooth para ela ficar lisinha. Ó. Então, aqui só para exemplificar para vocês, eu quero que a fumaça bata na Suzane e tenha uma colisão. A fumaça tem uma colisão com a Suzane. Então, com ela selecionada, é bem simples mesmo. Na abinha Physics Properties, atribuirei para ela o tipo fluido. Nós podemos mudar aqui em Type para Effector e deixarei no Effector Type como Collision mesmo. Voltar a agulha aqui para o 0 e darei o Play para nós visualizarmos. Ó. Então, a fumaça vai bater nela. Ela já bateu. Vou pausar aqui. Mudar para o modo Rendered. Tecla 1 para nós visualizarmos a vista frontal. É claro que você pode utilizar imagens HDRI também. Para nós termos a nossa Suzane mais clarinha aqui, eu vou criar mais um ponto de luz, mudar para o modo Material Preview para ficar mais levinho. Shift A, na seção Light, eu criarei um tipo Area. Apertarei a tecla 3 para nós visualizarmos a vista lateral. Tecla R, tecla G aqui para deixar ele aqui à frente dela. Na abinha Object Data Properties, aumentarei um pouquinho o Power. Vamos mudar aqui para o modo Rendered para nós visualizarmos. Tecla 1. Tecla G para nós movermos aqui na frente. Aumentar um pouco mais, só para nós termos ela mais clarinha ali na cena. Para ter um contraste maior, vou deixar ela vermelha, selecionarei ela com clique esquerdo. Na abinha Material Properties, vou criar um novo material para ela. Aqui, Base Color. Deixarei vermelho. Talvez possamos aumentar aqui o Metallic. Para deixar mais parecido com o exemplo que eu fiz aí na introdução, tiraria um pouco o Roughness. E um pouco o Specular. Bom, só para ter um contraste, não precisa ficar igualzinho aqui, só para nós termos um contraste um pouco maior. Claro que você pode usar imagens HDRI e tudo mais que vai funcionar de igual modo. Se nós dermos o play, é claro que vai ficar bem mais pesado, mas olha só como que a fumaça já bateu na Suzane. Então já está colidindo. Só que para termos aquele efeito interessante que eu mostrei para vocês na introdução da Suzane mexendo com a fumaça, é só animarmos ela. Eu vou selecionar ela, criarei um quadro-chave para ela apertando a tecla I, um quadro-chave de Rotation. Podemos levar a agulha aqui no quadro 100. Vou clicar aqui na setinha para nós abrirmos a sidebar. Na seção Item, eu vou animar aqui no eixo Z, para nós rotacionarmos. Aqui eu vou colocar 1800 graus, tecla Enter para confirmar, e tecla I para nós fecharmos o ciclo. Se voltarmos a agulha para o 0 e dermos o play, já está acontecendo, tá? Já está acontecendo. É claro que aqui nós não conseguimos visualizar muito bem, porque não estamos no modo Rendered. Vou voltar aqui, dar o play. Perceba ali. Mudar aqui para o modo Rendered. Olha ali a fumaça, como que ela está interagindo com a Suzane. Eu estou com a Suzane selecionada. Na abinha Physics Properties, você pode trabalhar também esse parâmetro Surface Thickness. Então, por exemplo, poderíamos colocar aqui 0.8, voltar a agulha aqui para o 0 e dar o play. Vai zoar aqui a exibição, não tem problema, na hora que você der o play vai corrigir. Então nós teríamos outro resultado. Você pode trabalhar também com esse parâmetro. Esse de cima que geralmente eu não mexo. Então, só recapitulando, vou selecionar o domínio mais uma vez. Na abinha Physics Properties, lembre-se sempre de trabalhar aqui em Resolution Divisions. Aqui 16 está bem levinha. Claro que se você aumentar esse valor, teremos mais definição aqui na nossa fumaça. Se eu não me engano, o teste que eu fiz aí do vídeo da introdução, eu coloquei 150. Só que vai ficar bem mais pesado. E esse parâmetro aqui, Noise também, de ruído. Você pode explorar esses parâmetros. Quanto mais alto você colocar esses valores, mais pesado vai ficar, mas mais ruído terá também na sua fumaça. Você pode brincar, tem o scale também, o tempo
e você pode criar animações, mas as configurações mais importantes são essas que abordei nessa aula, beleza? Conheça já o meu treinamento completo, Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Nele, você aprenderá de forma definitiva tudo sobre o 3D o mais rápido possível, desde modelagem, aplicação de materiais e texturas, mapeamento, iluminação, render, animação, rigging e muito mais. Esse é um dos cursos mais completos de Blender que você encontrará no Brasil. Sério, se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Então clique no link da descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela.